Lisboa, ano de 1462. Nas entranhas do Paço da Ribeira, onde o cheiro de cera queimada e maresia se fundem em algo quase sagrado, Diogo de Serpa ajoelha diante de homens cujas palavras têm o peso de sentença. A luz de velas trêmulas recorta sombras longas sobre mapas espalhados em mesas de carvalho, territórios conhecidos, e além deles, o vazio deliberado. A missão é sussurrada, nunca escrita: navegar até os confins ocidentais dos Açores, cartografar o que existe onde os outros pararam de olhar. Diogo ergue os olhos e lê nos rostos à sua frente não confiança, mas cálculo. Ele compreende, naquele instante frio e solene, que foi escolhido não apenas pelo seu talento, mas porque, se falhar, ninguém lamentará a sua ausência. O oceano aguarda, e com ele, segredos que alguém jurou proteger com sangue. Angra recebe Diogo de Serpa como o oceano recebe todos os homens, com indiferença perigosa. O porto fervilha de vida, redes estendidas ao sol de setembro, o cheiro acre de peixe salgado e piche quente misturado ao vento atlântico, barris rolando sobre pedras negras de basalto. Mas há algo mais no ar, uma tensão que não pertence ao trabalho honesto. Os pescadores movem os lábios baixinho, trocam olhares oblíquos, calam-se quando um estranho se aproxima. Nas tavernas escuras junto ao cais, os homens bebem em silêncio pesado, como quem carrega um luto que ainda não tem nome. Fala-se de embarcações que zarparam em direção ao poente e jamais tocaram terra novamente. Fala-se, mas apenas em sussurros. Diogo ouve cada palavra, e compreende que as histórias que os homens recusam contar são, muitas vezes, as mais verdadeiras. Na penumbra de uma casa de pedra basáltica, onde o cheiro de sal e fumaça impregna cada tábua do soalho, uma mulher de mãos torcidas pelo tempo coloca nas palmas de Diogo de Serpa algo que o mundo ainda não sabe que existe. O osso de baleia é pesado, branco como giz, marcado com incisões cuidadosas, linhas, pontos, padrões que um homem delirante e moribundo trouxe do oceano aberto anos antes de morrer sem conseguir explicar o que havia visto. Diogo passa os dedos pelas marcações com a reverência de quem toca uma ferida ainda viva. Não é a linguagem dos cartógrafos de Lisboa. É algo mais antigo, mais urgente, o testemunho mudo de alguém que foi longe demais e pagou com a vida por isso. O que Diogo ainda não compreende é que, ao aceitar o osso, já cruzou o mesmo limiar que destruiu o outro homem. Outubro de 1471. O sol ainda não rompeu o horizonte quando a caravela desliza para fora do porto da Terceira, cortando as águas negras como uma lâmina. 12 homens empurram os remos em silêncio. O vento de nordeste enche as velas com um estalo seco, o som do destino que se abre. Diogo de Serpa fica na proa, os olhos fixos no ocidente, onde o céu e o mar se fundem numa escuridão sem nome. Entre os seus instrumentos de latão e pergaminho, escondido como um segredo, repousa o osso esculpido, uma promessa ou uma maldição, ainda não sabe. O Atlântico não oferece conforto. Oferece imensidão. Oferece silêncio. E algures nessa imensidão, homens poderosos esperam, não para receber a verdade, mas para garantir que ela nunca chegue a Lisboa. Por 7 dias, o Atlântico não mostra misericórdia. Ondas da altura de catedrais lançam-se contra o casco de madeira do São Bartolomeu, e os ventos uivam como algo vivo, como algo com intenção.
Diogo de Serpa agarra o leme com as mãos em sangue, os instrumentos presos ao corpo com cordas, o astrolábio, a bússola, o compasso, relíquias de uma ciência ainda jovem contra uma fúria antiga como o mundo. 2 homens desaparecem numa única noite, engolidos pelo negro absoluto do mar. Os sobreviventes rezam. Diogo calcula. Não por arrogância, mas porque parar de calcular significa morrer. Quando o 8º amanhecer finalmente rompe em cinzento pálido, e o vento amaina, o navio emerge partido mas inteiro, e no horizonte, algo que não deveria estar ali aguarda em silêncio. Do alto do mastro, o grito rasga o silêncio como uma lâmina. Terra. A palavra ecoa pelo convés como uma oração respondida. Diogo ergue os olhos e ali está, uma massa escura a emergir do horizonte cinzento, recortada contra o céu ainda carregado de tempestade. Rochas negras e abruptas, moldadas pelo fogo antigo das entranhas da terra, envolvidas por espuma branca e furiosa. O cheiro a enxofre e maresia mistura-se no ar pesado. Os homens ajoelham, fazem o sinal da cruz, choram sem vergonha. Diogo não chora. Abre os olhos com a frieza de quem mede e registra. A ilha não existe em nenhum portulano conhecido, é um segredo que o oceano guardou durante séculos. Mas segredos desta magnitude nunca pertencem apenas a quem os descobre. A luz trêmula de uma candeia a azeite, Diogo de Serpa dobra-se sobre o pergaminho estendido no convés. Os seus dedos, manchados de tinta de estilaça e sal seco, traçam linhas com uma precisão quase religiosa. Em torno dele, o Atlântico respira, fundo, escuro, indiferente. A ilha ergue-se na obscuridade como uma promessa proibida, enseadas que não existem em nenhum portulano, correntes que contradizem tudo o que Lisboa acredita saber. Diogo compreende, neste momento silencioso e absoluto, que não está apenas a desenhar terra. Está a redesenhar o poder. Quem controla este conhecimento controla as rotas do futuro, as especiarias, o ouro, os reinos ainda sem nome. E há homens em Lisboa, homens de mantos escarlates e sorrisos calculados, que fizeram fortunas imensas precisamente porque este mapa nunca existiu. Alguém já sabe que Diogo chegou até aqui. A noite cai sobre o Atlântico como uma mortalha. O vento uiva entre os cordames tensos, e o navio rende como um animal ferido. É então que Diogo de Serpa compreende, não com a mente, mas com o corpo inteiro, que o perigo nunca esteve no oceano. Está aqui, a bordo, nos olhos frios do piloto João Farinha, que ergue a lanterna sobre as cartas preciosas com uma calma que só pertence aos traidores bem pagos. O cheiro a piche e a sal impregna o ar enquanto os 2 homens se medem na penumbra do porão. Diogo sabe o que está em jogo, não apenas a sua vida, mas décadas de saber português prestes a ser vendido à coroa castelhana por moedas de prata. O mapa não pode cair em mãos erradas. Mas a noite ainda é longa, e o oceano, indiferente, continua a engolir segredos. Lisboa ergue-se ao longe como uma promessa, as torres brancas, o cheiro a sal e especiarias, o rumor de uma cidade que não sabe o que Diogo traz consigo. No porão da nau, o traidor rende contra as correntes, mas o seu destino já foi selado. É o mapa que pesa mais. Diogo debruça-se sobre ele uma última vez, os dedos calosos a percorrer a costa traçada à luz de velas que quase não resistiram à tempestade. Uma ilha.
Um segredo. Ele dobra o pergaminho com a precisão de quem enterra um morto, deliberada, irreversível. A coroa receberá cartas, relatórios, palavras cuidadosamente escolhidas. Mas a verdade ficará guardada naquele silêncio que só os oceanos conhecem. O que Diogo ainda não sabe é que alguém em Lisboa já o está à espera, e não com gratidão. Lisboa, anos depois. Nas entranhas de uma biblioteca silenciosa, entre o cheiro de pergaminho velho e cera de vela, Diogo de Serpa dobra com mãos calosas um fragmento de velino. Os seus dedos, marcados pelo sal, pelo vento, pela traição, deslizam sobre linhas traçadas com sangue e verdade. Com cuidado quase religioso, ele insere o mapa completo entre as páginas de um manuscrito anônimo, sepultando o segredo do oceano onde apenas os olhos certos saberão encontrá-lo. Apaga a chama. Fica imóvel no escuro. Há nas suas costas o peso de tudo quanto viu e não pôde dizer. Não sabe quando. Não sabe quem. Mas sabe, com a certeza silenciosa dos que tocaram o impossível, que um dia alguém virará esta página, e o mundo nunca mais será o mesmo.